Nkunku está insatisfeito no Chelsea e pode sair para se tornar primeiro reforço de Ruben Amorim no Manchester United. Corinthians pode perder Yuri Alberto para o clube da Premier League e tem plano para trazer Roger Guedes como seu substituto. Bayern de Munique pretende gastar 80 milhões de euros para contratar joia do Sporting. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje pra começar, como de costume, vamos falar da Premier League. Isso porque Nkunku pode estar deixando o Chelsea para se juntar ao Manchester United já em janeiro de 2025. Nkunku, pra você que não se lembra, é um dos grandes destaques da Bundesliga, jogando pelo RB Leipzig e despertava interesse de vários clubes na Europa, até que em 2023 ele resolveu deixar o time alemão para se juntar ao Chelsea. Porém, o jogador já chegou tendo problemas aí com lesões e acabou não tendo uma sequência tão boa em sua primeira temporada, mas atualmente mesmo o francês estando em uma condição física muito melhor, não vem tendo mais tanta minutagem em campo com o clube inglês, o que vem incomodando bastante o jogador francês. O que acontece é que o clube inglês, como todos sabem, vem tendo um grande problema de lotação no seu elenco, ou seja, o time vem tendo muitos jogadores aí para quem só pode ter 11 titulares e mais 5 substituições durante o decorrer de uma partida. Por conta disso, aí o técnico do Chelsea vem utilizando um time na Premier League e outro nas demais competições. E o Nkunku ficaria meio que nesse time B, vamos assim dizer, do Chelsea, ou seja, na competição mais importante, que seria a Premier League, ele não vem tendo minutagens e ainda assim nas outras competições ele não joga tanto assim. Por conta disso, segundo o The Telegraph, o jogador teria chegado na diretoria do Chelsea pedindo e exigindo que ele tivesse mais minutagens, tivesse mais tempo dentro de campo, ou caso contrário, ele teria deixado bem claro que ele gostaria de deixar o clube já em janeiro de 2025. Ele chegou, botou o pau na mesa do tamanho do mousepad aqui, velho. Com o jogador podendo sair, quem aparece como um forte interessado nele seria o Manchester United. Isso porque ainda segundo o The Telegraph, o clube inglês aí tem interesse no jogador desde a época da Bundesliga e era um dos fortes interessados nele, mas ele acabou optando em jogar pelo Chelsea. E agora o Manchester enxerga que é uma boa oportunidade de mercado e vai tentar novamente aí contratar o jogador francês e ainda acredita que ele seria um baita presente de boas-vindas aí, sendo o primeiro grande reforço, vamos assim dizer, para Ruben Amorim, técnico que vai assumir o Manchester United aí para as próximas temporadas. Cara, a situação dele é meio bizarra, porque ele é um cara que não tá necessariamente mal jogando no Chelsea. Ele tem 17 partidas apenas dessa temporada, somando apenas 688 minutos dentro de campo, mas ainda assim foi suficiente para ele estar marcando 10 gols e ter distribuído uma assistência aí durante a temporada, sendo o vice-artilheiro do Chelsea na temporada atrás apenas do Palmer. E na minha opinião ele é um baita jogador, ele tem muito a agregar ao Chelsea e ele deveria sim ter mais minutagens e eu acredito que ele junto com o Palmer no elenco titular seria o que poderia estar ajudando o Chelsea a finalmente voltar às suas glórias que viveu há um tempo atrás, sendo aí esse time que está sempre brigando na parte de cima da Premier League. Então, ao meu ver, vale a pena pro Chelsea tá dando mais minutagem para ele, tá voltando a colocar ele no time titular, até porque, na minha opinião, seria uma baita perca ter um jogador desse saindo do seu elenco, principalmente para reforçar um rival direto de campeonato na Premier League. Mas ainda um pouco da Premier League, indo para a Bundesliga, vamos falar do Bayern de Munique, que pretende investir uma baita grana no jogador Ousmane Diomandé, joia do Sporting. O zagueiro do Sporting tem apenas 20 anos, mas já desperta interesse de vários clubes da Europa, principalmente depois da baita partida que ele fez contra o Manchester City na semana passada pela rodada da Champions League. E segundo o jornal Record, um dos times mais interessados nele seria o Bayern de Munique, que estaria disposto a investir uma baita grana para estar pagando a cláusula de contrato dele com o Sporting, que atualmente é avaliada em 80 milhões de euros. O meu ver é muito dinheiro, principalmente por um zagueiro, mas eu acredito que seja uma aposta válida para o Bayern de Munique, até porque é um jovem muito bom aí, um jovem muito promissor, que já vem aí sendo o titular do Sporting, sendo uma das principais peças do elenco aí do clube, que vem evoluindo muito nos últimos anos, e principalmente é um cara que com 20 anos já soma até convocações aí para a Costa do Marfim, então eu acho que ele teria muito a agregar para essa defesa do Bayern de Munique. Por aqui eu acredito que seja uma aposta que vale para o Bayern de Munique pela idade do jogador e pelo potencial de evolução que ele tem aí. Eu até acho que a defesa do Bayern de Munique vem bem na temporada, começou meio mais ou menos, mas deu uma baita melhorada. É só você analisar o último jogo na Champions contra o Benfica para ver que a defesa do Bayern de Munique deu a sua melhoradinha, tirando o jogo contra o Barcelona, e nenhum outro jogo eu vi a defesa do Bayern de Munique sendo tão horrível assim, vamos se dizer. Mas ainda assim eu acho que é um jogador que chegaria podendo brigar por titularidade no clube alemão, e ainda assim, com o potencial que ele tem e a idade que ele tem, ele poderia estar evoluindo aí, se tornando uma peça fundamental do clube,
tendo muito tempo aí para estar jogando com o clube bávaro, visto que hoje ele tem 20 anos, ele teria pelo menos mais 10 anos tranquilo, jogando em um alto nível aí no futebol. Então eu acredito que seria um bom investimento para o Bayern de Munique, principalmente visando o longo prazo. Mas para terminar, vamos sair um pouco da Europa para falar do Corinthians aqui no Brasil. Isso porque o clube pode perder Yuri Alberto, que desperta interesse no Nottingham Forest, e está mirando o Roger Guedes aí como substituto ideal para o centroavante. E bom, vamos lá, não é de hoje que o Corinthians quer repatriar o Roger Guedes no seu elenco. Eu trouxe inclusive recentemente aqui no canal um vídeo comentando que o Corinthians estaria aí tentando um acordo com sua patrocinadora master, a Esporte da Sorte, para estar tendo um apoio financeiro deles para tentar trazer o Roger Guedes, assim como eles fizeram com o Memphis Depay. E agora, segundo o Neto no Donos da Bola, o Nottingham Forest teria aparecido como interessado no Yuri Alberto e estaria disposto a investir 25 milhões de euros pelo jogador, o que renderia aí cerca de 186 milhões de reais aos cofres do Corinthians. Meu Deus, é muito dinheiro! É quase 1 bilhão! Eu não tenho nem noção de quanto dinheiro é isso! E nisso a ideia do clube seria trazer o Roger Guedes para ser o substituto ideal do Yuri Alberto e estar formando aí a dupla de ataque com o Memphis Depay, e para isso eles teriam que ter o apoio financeiro aí da sua patrocinadora para estar bancando várias questões financeiras aí para tirar o brasileiro do Aranha. E eu sei que o Neto não é lá a fonte mais confiável do mundo, mas eu quis trazer essa notícia primeiro porque ela é interessante, não é só uma volta do Roger Guedes, mas também o interesse da Premier League no Yuri Alberto, mas também porque, na minha opinião, seria uma baita burrice do Corinthians aceitar uma troca dessas, e também acho que seria uma burrice do Yuri Alberto deixar o Corinthians pelo Nottingham Forest nesse momento. É muito forte essa aspa. E por favor, não me entendam mal, eu acredito que eu ter um quadro do Roger Guedes aqui na minha parede deixar bem claro que eu gostaria de um retorno do jogador. Ele é top 3 saudades aí da minha vida junto com a minha ex. Então assim, é um cara que eu gostaria de ver voltando pro Corinthians, mas tem alguns pontos que me incomodam nesse possível retorno, e um deles seria a saída do Yuri Alberto, visto que, apesar de um 2023 ruim, eu acredito que o saldo do Yuri ainda seja bem positivo no Corinthians, principalmente agora que ele se encontrou, voltou a fazer gols, voltou a distribuir assistências, vem ajudando muito o Corinthians e principalmente ele deu uma ligação muito boa com o Memphis Depay, um completando o estilo de jogo do outro. Então eu não sei se nesse momento vale a pena perder um jogador que tá tão bem no clube para trazer um outro jogador que, na minha opinião, é sim muito artilheiro. O Roger Guedes provavelmente agregaria sim no Corinthians, mas é um cara que a gente trocaria um jogador que tá bem aqui por outro que, por mais que seja um grande artilheiro, receberia praticamente o dobro do salário que o Yuri Alberto recebe atualmente. E aí vem a opção que provavelmente é a que mais agrada toda a torcida do Corinthians, que seria trazer o Roger Guedes e ainda assim manter o Yuri Alberto, o que tornaria o time aí com um dos melhores ataques daqui do futebol brasileiro, visto que o time teria Yuri Alberto, Roger Guedes, Memphis Depay, além de ter Rodrigo Garro armando a jogada para esses três. E realmente eu gostaria dessa ideia, eu acho ela interessante, mas me incomoda um pouco o Corinthians estar cogitando pagar 4 milhões por mais um atacante, sendo que, ao meu ver, o maior problema do Corinthians nesse ano, e que provavelmente vai continuar se não tiver um investimento, vai ser na parte da defesa. Tirando o André Ramalho, eu acredito que nenhum outro zagueiro do Corinthians passe tanta segurança ali pro clube. Eu acho que o Kaká ainda faz o básico ali, vem trazendo bons jogos, mas ainda assim eu acho que ele teve oscilações durante a temporada, enquanto o Gustavo e o Félix Torres, ao meu ver, passam zero confiança defensiva. Que coisa horrorosa! Eu entendo que o Roger Guedes seria uma baita contratação de alto nível aqui pro futebol brasileiro e sul-americano, mas ao meu ver aí, por mais que ele seja um cara muito artilheiro, o Corinthians hoje está muito bem servido no ataque, enquanto na defesa não. O Yuri Alberto tem contrato até 2027, então eu acredito que se o Corinthians consegue segurar ele, o Depay e também o Garro, já teria um trio ofensivo ali na frente, muito talentoso, que poderia estar ajudando o time aí na parte ofensiva a estar marcando seus gols e buscando os resultados durante a temporada, enquanto para a defesa o Corinthians carece muito, principalmente de mais um zagueiro para ajudar o André Ramalho, principalmente de zagueiros reservas, porque hoje, quando um dos zagueiros titulares do Corinthians machuca aí na temporada, o seu substituto não consegue fazer metade do futebol à altura, e principalmente na lateral direita eu também acho que o Corinthians hoje vem bem carente. O Mateuzinho deu uma evoluída na temporada, mas na parte defensiva eu acredito que ele ainda deixa muito a desejar, então o lateral direito mais defensivo eu acredito que também agregaria muito pro Corinthians aí para as próximas temporadas. Não à toa, o presidente Augusto Melo já falou que ninguém sai do Corinthians para a próxima temporada, que o Yuri vai ficar e que ninguém vai sair para 2025. Então, se ele tem tanta confiança assim, pelo menos manter os seus melhores atacantes aí para a próxima temporada, por que não aproveitar e usar esse dinheiro que investiria em mais o atacante, que investiria no Roger Guedes,
para estar reforçando a sua defesa. Na minha opinião, com o ataque que o Corinthians tem hoje, se reforçar a defesa, com toda certeza vai ter time para brigar por todos os campeonatos que for disputar na próxima temporada, seja aí uma Sul-Americana ou até mesmo a Libertadores, que magicamente o Corinthians voltou a ter chance de disputar pro ano que vem. Enquanto, para mim, se o Corinthians manter um ataque, trouxer mais um atacante bom, por mais que tenha muito mais poder de fogo na parte ofensiva, na minha opinião, se manter a defesa como está atualmente, corre o risco de novamente morrer ali no meio do caminho, tomar gols relâmpagos aí como tomou contra o Racing, e aí mesmo o ataque sendo eficiente acaba sendo eliminado porque a defesa deu bobeira nos seus jogos. Entenda, eu não acho burrice do Corinthians querer contratar o Roger Guedes. Na minha opinião, um dos pontos que eu acho que seria burrice do Corinthians seria meio que trocar o Yuri Alberto, que é um atacante que vem tão bem na temporada, para estar trazendo um atacante aí que recebe o dobro do salário aí, sendo que já tá bem servido no ataque, e manter o Yuri Alberto parece ser menos complicado do que trazer o Roger Guedes, principalmente porque o Roger Guedes tem contrato até 2027, se eu não me engano, com a Ryan, ou seja, além de trazer ele com baita salário, o Corinthians ainda teria que gastar dinheiro para estar pagando a multa do jogador aí com o time do Catar. Claro que também existe a chance do Yuri querer sair do Corinthians e até mesmo tentar forçar, vamos assim dizer, uma saída. E aí sim eu vejo o Roger Guedes como a melhor opção para estar substituindo ele, apesar de que, na minha opinião, o salário do Roger Guedes ainda é muito salgado, eu não sei se compensaria, tendo outras opções boas e mais baratas, vamos assim dizer, para o mercado. Mas, ao meu ver, também seria uma baita bobeira do Yuri Alberto se ele deixasse o Corinthians nesse momento, principalmente para estar indo para o Nottingham Forest. Eu sei que vai parecer papo de torcedor que não quer perder o seu atacante, mas, na minha opinião, não vale a pena para o Yuri Alberto deixar o Corinthians nesse momento para se juntar a um time como o Nottingham Forest. Ele tá muito bem aqui no Corinthians, inclusive tendo o Depay e o Garro servindo ele muito bem ali no ataque. Não à toa ele começou a fazer muito mais gols depois da chegada do Depay, porque agora tem o Depay e o Garro que em vários momentos aí armam boas jogadas pro Yuri, o que vem potencializando ele, e agora que a confiança voltou, os gols voltaram a sair, tem tudo para ele estar aí na próxima temporada brigando novamente por artilharia no Campeonato Brasileiro em todas as competições e, na minha opinião, até com potencial de ganhar títulos, o que poderia tornar o Yuri Alberto ídolo, principalmente se ele ficar no Corinthians aí, não tendo deixado o clube nas piores fases, vamos assim dizer. E, na minha opinião, o Corinthians hoje tem jogadores de mais qualidade para estar servindo ele no ataque do que o próprio Nottingham Forest. É muito forte essa aspa. E segundo que, ao meu ver, o Forest é um clube muito sem paciência, onde se você não for bem nos treinos lá, você já pode nem sequer ser titular e às vezes nem sequer ter minutagens em campo durante o decorrer das partidas. Enquanto aqui no Corinthians, até quando o Yuri Alberto estava meio que na sua pior fase, ele ainda assim era titular ali no time do Corinthians. Então, ao meu ver, também tem esse ponto que o Yuri Alberto tem que ficar de olho. O Nottingham Forest é um clube onde, se ele tiver uma oscilação, como ele teve nesse 2024, que em vários momentos ele estava bem e decaiu de novo, até ele chegar nesse momento atual, onde ele está bem já faz um bom tempo, talvez no Nottingham Forest eles não teriam a mesma paciência, e lá, se você oscilar um pouco, se ele tiver um tempo como em 2023, se ele demorar para se adaptar, já existe a chance aí dele estar tendo cada vez menos oportunidades em campo, e nisso, mesmo eu achando que ele é um bom jogador, poderia estar sendo titular, qualquer oscilação poderia fazer ele acabar mofando no banco. E se vocês acham que eu tô exagerando, é só vocês pegarem, por exemplo, o Scarpa, que era um dos, se não o melhor meia do futebol brasileiro, quando ele deixou o Palmeiras para se juntar ao clube inglês, e aí depois ele acabou não tendo tantas minutagens, provavelmente ele não se adaptou tão rápido por lá, acabou não tendo tanto tempo de jogo, e nisso ele acabou flopando na Europa e posteriormente tendo que voltar ao futebol brasileiro. Ou, por exemplo, o Carlos Miguel, que vinha sendo aí no Corinthians um dos melhores goleiros na temporada aqui no futebol brasileiro e resolveu deixar para ir pro próprio Nottingham Forest também, e vem tendo poucas minutagens por lá, tanto que ele só teve um jogo de titular até o momento, e olha que era dito que ele tinha garantias de titularidade no clube quando ele deixou o Corinthians para ir para a Europa. O único jogador que saiu aqui do futebol brasileiro que vem se dando bem por lá seria o Murilo, mas é um zagueiro que vem mantendo uma constância absurda na Premier League, tanto que ele já é cogitado por vários clubes gigantes lá da Europa, porque ele vem muito bem no clube e ele pouco oscilou desde que ele chegou. Não à toa ele é titular no clube, porque ele é um jogador que menos oscila no elenco do Forest, é o jogador que mais mantém constância em alto nível. Então, pro Yuri Alberto, que é um jogador que já mostrou que quando chegou no futebol brasileiro, ele demorou um pouquinho para se adaptar novamente ao Corinthians, tanto que ele demorou cerca de 7 a 8 jogos para começar a marcar os seus gols.
Nessa temporada aí ele oscilou durante a temporada até voltar a meio que desencantar, vamos assim dizer. Talvez o Nottingham Forest não seja uma opção interessante, visto que qualquer oscilação por lá, ele pode perder a titularidade e pode acabar meio que mofando ali no banco. Eu sei que para um jogador, principalmente novo como o Yuri Alberto, ir jogar no futebol europeu, principalmente na Premier League, é muito interessante, visto que vários clubes fortes disputam a competição, o que faz aí com que você tenha mais clubes interessantes de olho em você, para estar te contratando futuramente, assim você poderia estar jogando num clube maior para os próximos anos. Mas ao meu ver hoje, deixar o Corinthians para ir principalmente para o Nottingham Forest poderia ser um tiro no pé para o jogador, poderia ser um passo maior do que a perna aí, que poderia estar atrapalhando ele. Enquanto eu acho que para ele, se ele ficar mais um ano no Corinthians, jogando esse futebol de alto nível que ele vem apresentando nesse final de temporada, talvez ele tenha propostas até de clubes melhores aí para as próximas temporadas, para os próximos anos, e aí sim ele consiga chegar mais pronto ali para a Europa, para estar finalmente se firmando em um time melhor, e aí sim tá despertando interesse de outros gigantes lá da Europa. Mas essa, é claro, é a minha opinião. O que você acha? O Corinthians deveria trocar o Yuri Alberto pelo Roger Guedes? Deveria fazer um esforço para tentar trazer o Guedes e manter o Yuri, mesmo com a questão salarial muito alta? Ou você também acha que o Corinthians deveria manter o Yuri e deixar um pouco de lado reforços para o ataque para tentar reforçar primeiramente a sua defesa? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!